Conjunção ir, né? Ou é. E essa conjunção aí se chama conjunção de ligação, de adição, né? Diz assim o versículo 31, só para os irmãos entenderem bem aí a leitura. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e, consequentemente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? É para nós os crentes, nós que acreditamos em Jesus, nós somos discípulos dele, precisamos conhecer a verdade para esta verdade nos libertar. E isso implica na prática em que, se você der uma analisada rápida em todo o contexto da igreja do Senhor, você vai ver crente perseguindo crente, você vai ver crente sanguinário querendo a morte do irmão, você vai ver crente dizendo: o meu braço direito é crente, mas o esquerdo não é, pode dar a mãozada num. Você vai ver crente dizendo: eu não perdoo. Você vai ver crente dizendo: eu tenho razão, por isso que eu não vou lá. E tudo isso, irmãos, é parte do processo de libertação do crente. Você já pensou, irmão, um crente dizendo isso: eu tenho razão, por isso eu não vou. Aí o que foi que Jesus disse? Quando você se ajoelhar para orar, que você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai tu a ele. Crente não tem razão de nada. A razão do crente é Jesus Cristo de Nazaré. E quando a razão do crente é Jesus Cristo de Nazaré, o crente se humilha, vai atrás, perdoa, pede perdão. O crente busca estar em comunhão uns com os outros. O crente busca estar em comunhão com a obra do Senhor. O crente pensa nas coisas que são do alto. O crente está em constante entusiasmo para lidar com as questões de Deus. O crente precisa de se libertar dessas coisas. O crente precisa se libertar do pensamento materialista, né? O crente precisa se libertar deste mal, né? Que é o materialismo. O crente precisa. Quantos de nós, corriqueiramente, quantos de nós não dizemos: mas isso não tem nada a ver, mas isso é assim, eu acho que é assim. O crente precisa se libertar disso também, porque não é o meu pensamento que me rege. Não é o meu pensamento, a minha ideia que me rege, não. Quem me rege, quem guia os meus passos, é o que está contido na Bíblia Sagrada. Se é preciso se dobrar, vamos nos dobrar. Se é preciso a gente recuar do nosso pensamento, é aí onde entra a questão que Jesus disse, que nós devemos renunciar a nós mesmos. Renúncia também é um tópico de libertação. É deixar de fazer o que você quer, o que você pensa, o que você deseja, para fazer o que está escrito na Bíblia Sagrada. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já pensou se a gente, todo o conhecimento que nós temos de Deus, servisse para nos moldar? Como seria diferente? Bruno, se não foi cômodo, baixa um pouquinho. O retorno está para cá e está alto, avalia ali para frente. Imagine se todo o conhecimento que nós temos de
Deus, ou grande ou pequeno conhecimento de Deus, que nós temos, ele servisse para nos moldar, como as coisas seriam diferentes? Será que nós maltrataríamos uns aos outros? Será que ao invés de nós nos perseguirmos, nós nos estenderíamos a mão e dissesse assim: olha, você está meio aí capengando, eu também estou, mas se nós se unir, nós vamos chegar lá. O crente precisa se libertar destes pensamentos humanos, oriundos da natureza humana, carnal, que nós tínhamos quando vivíamos, quando não tínhamos a consciência de Cristo. O crente precisa se libertar. Você já pensou se nós deixássemos se cumprir na nossa mente o texto que o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo? Você já pensou se em nós se cumprisse esse versículo? Se nós tivéssemos a mente